Você já sentiu uma presença mais intensa ao virar do ano? Eu te convido agora a mergulhar numa virada diferente, não apenas uma jornada de calendário, mas um portal para o mundo de regeneração. Neste momento sagrado, Divaldo Franco, em sua palestra no final de 2020, compartilha verdades espirituais profundas, revelações que podem mudar o seu destino. Respira fundo, pois o que vem é eletrizante. Imagine uma terra marcada pela pandemia, pelas sombras da alma humana e, ao mesmo tempo, envolvida por forças benevolentes, espíritos que trabalham incessantemente para preparar o novo estágio da humanidade. A pergunta que ressoa agora é: e você está preparado para essa virada interna? Fique comigo até o final, pois revelarei o que os bastidores espirituais prometem para este novo ciclo. Inscreva-se, ative o sininho e venha descobrir a mensagem que pode transformar sua vida. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos, que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e por intermédio de outros órgãos da comunicação social, votos de muita paz. Em uma velha canção infantil, há um verso que diz: e a noite chegou suavemente, e quando se esperavam ver trevas, havia estrelas que brilhavam. Foi mais ou menos assim, quase assim. Fomos tomados de surpresa. O declinar do ano novo de 2020 começou muito cedo, praticamente nos primeiros meses da sua constituição. De repente, o dia de sol, assinalado pela luz, foi sombreado pela escuridão tremenda da pandemia. A palavra vida foi substituída de imediato pela morte e até mesmo a imortalidade pareceu, de um momento para outro, sumir do nosso vocabulário. Tal do pavor que a morte desenhou em nossas almas, levando-nos ao abismo das depressões. Aqueles 6 primeiros meses foram de angústia, de expectativa dolorosa, de certeza. As criaturas humanas não estamos preparados para as vicissitudes. À semelhança de crianças na fase lúdica, somente os sorrisos, as fantasias, as promessas enriquecem-nos de júbilo e nos ajudam muitas vezes a crescer. Mas quando caem as trevas e a noite ameaça, o pavor assenhoreia-se da nossa imaginação imatura e o desespero nos alcança, levando-nos à angústia ou aos transtornos psicológicos, ao desespero ou ao desencanto da vida. Mas, de repente, pareceu que um novo sol começava a raiar. É o sol da divina esperança. Ele jamais desaparece, porque enquanto a face negra, o sol no outro lado da terra, deixa sombras, há uma abundância de luz no lado que é clareado. Dessa mesma forma, o medo que se nos assenhoreou deu-nos a força e a vitalidade para reiniciar a luta e para enfrentar o gigante da destruição.
e lentamente, com o estoicismo da criatura humana, com a coragem daquelas criaturas colocadas na linha de frente, médicos, paramédicos, enfermeiros, auxiliares de risco. A pandemia foi passando a ser um fenômeno que sempre esteve presente na humanidade. Eu me recordo, por exemplo, do triunfo de Roma e duas pandemias que pareceram destruir o mundo e que, apesar da ignorância da época, do obscurantismo, foram vencidas com ligeiras e modestas precauções. Evitar o contágio, primeira precaução. Manter uma distância regular entre o paciente e o indivíduo saudável. Usar máscara. Ter a preocupação de limpar as mãos com muita frequência para que elas não levem o vetor da destruição aos lábios, na atualidade às fossas nasais e aos olhos, onde o vírus terrível da Covid encontra o campo para penetrar no organismo e encontrar imediatamente o seu habitat, onde vai proliferar com uma velocidade imaginável ou inimaginável. Calculamos, mas nem sempre acertamos. E logo depois as vias respiratórias, a bomba cardíaca, o ser em si está esmagado pela angústia, enquanto o fantasma da morte ronda com seu espectro de destruição e arrebata do proscênio terrestre o ser humano a quem amamos ou a nós mesmos. E agora estamos vivendo um momento muito especial, quando as vacinas estão sendo ensaiadas, amadurecidas, preparadas, uma nova fase da enfermidade se nos apresenta. A cepa do vírus apresenta agora uma mutação que não tem este terror letal. Bem, segundo os especialistas, ela tem um caráter de maior rapidez na contaminação, que podemos evitar de maneira simples, como narramos, acreditando nas providências estabelecidas pelas organizações de saúde internacionais. É muito mais fácil evitar o contágio do que cuidar da enfermidade. E ter a certeza de que a enfermidade é letal. Podemos escapar, mas constituímos uma exceção. Já se vai para a casa dos milhões. O número daqueles que por esta ou aquela razão foram arrastados por essa pandemia perversa, sem qualquer sentimento de humanidade. E vimos o mundo com a mais notável manifestação de tecnologia de ponta curvar-se, reverente, humilde, diante de um vírus. Mas vimos também que essa notável tecnologia de ponta, na intimidade dos laboratórios, trabalhou a cepa do vírus cruel e encontrou o antídoto. Encontrou o ambiente para o destruir. Encontrou o campo no qual ele não pode proferir. Não há a possibilidade mínima de alastrar-se se nós, criaturas humanas, contribuirmos. É provável que a sua durabilidade não seja tão grande,
a depender novamente de nós. De nós depende libertarmos-nos desse algoz, ou prolongarmos a sua existência por longos anos. As autoridades não podem fazer o que nos cabe fazer. Respeito às leis sanitárias que estabelecem os códigos e os programas de equilíbrio para a saúde e o bem-estar. Mas, ao mesmo tempo em que se abate sobre a terra esse vampiro destruidor, não pensemos que Deus nos haja esquecido. Pelo contrário, Ele nos está chamando a atenção para a glória da vida. Há quanto tempo alguns de nós colocamos Deus num plano secundário? Há quanto tempo temos-o achincalhado com a nossa pequenez irônica, travestida de humor? Há quanto tempo temos negligenciado as suas leis? A lei de amor, que nos deve vincular um ao outro, como ensina com propriedade a doutrina da psicossíntese, na palavra do seu notável Criador. É necessário reduzir o mundo a uma síntese. Nós somos uma multidão de 7,8 milhões. Mas podemos, através de uma síntese de necessidades, autodependermos-nos, ajudarmos-nos. E exatamente como está programado nessa maravilhosa doutrina, nascida em Florença, na cidade da arte e da beleza, de Miguel Ângelo e dos grandes pais da Renascença, nós poderemos, com o método da psicossíntese, destruir o mal que existe dentro de nós. Eu sou o universo. Você sou eu projetado na minha imaginação. O amor que deve viger entre nós vai nos levar ao pensamento aristotélico. Quando dois indivíduos se amam, respeitam-se, têm consideração, é apenas uma alma em dois corpos. Porque esta alma, este ser, sincroniza de tal forma com o outro ser vital que nos dá lugar a pensar que essa duplicidade é uma unidade. Afinal, todo o universo é uno a partir dele próprio. Merece, portanto, que nesta noite de reflexões, quando encerramos este ano de bênçãos, de dores, de esperanças e de desencantos, quando estivemos a um passo da morte, ou quando ela ganhou o debate conosco e arrebentou parte da nossa vida, abraçando alguém que constituía o alento do viver para as regiões incognoscíveis da imortalidade. Eu me encontrava profundamente preocupado, como todo cidadão, no mês de abril. Não via perspectivas. Infelizmente, a imprensa marrom predominava nos noticiários. Interesses vis e comportamentos inadequados aturdiam a sociedade. O fantasma do medo estava em cada esquina, em cada conversa, em cada coração. Mesmo naqueles indivíduos mais fortes, podia-se perceber a instabilidade emocional
a insegurança. Quando o espírito Manuel, Filomeno de Miranda, apareceu-me para um diálogo, como nos é habitual. E ele me vinha perguntar qual era a contribuição de que eu me dispusera para poder ajudar o planeta terrestre no seu momento de transição para um planeta melhor. Qual era a minha contribuição, além daquela comum a qualquer cidadão? Mas a minha deveria ser especial, porque eu sou espírita. E o espírita é alguém que encontrou um tesouro e que deve colocar esse tesouro a multiplicar-se, fazendo-nos lembrar a parábola dos talentos, daquele homem que multiplicou os talentos, mas também daquele homem que é avaro, temeroso e covarde, escondeu os talentos com medo do seu amo, sem de respeitar a austeridade. E então, no diálogo, eu falei que poderia fazer sem os especialistas. E a Organização Mundial de Saúde, naqueles dias, encontram-se aturdidos, a cada momento apresentando soluções insolváveis. Que poderia eu fazer? E Manuel Filomeno de Miranda me disse: você esqueceu, por acaso, que não existem doenças, existem doentes? E que esta pandemia é o resultado da doença interior da criatura humana nos diversos quadrantes do planeta? Que se tem feito da inteligência? 7.000 anos de ética, de cultura de civilização e de guerras, de traição, de indignidade, de assalto ao bem, de destruição. Recite-me, neste momento social, a ética da compostura humana, nos arraiais imensos da sociedade. E veremos que o indivíduo, ao conquistar a inteligência, também deturpou muitos valores que a inteligência pôde penetrar. E eu me lembrei de um pensamento de Friedrich Nietzsche, o extraordinário filósofo pessimista e depressivo. Ele contemplava a sociedade como um todo, uma unidade, e via na criatura o reflexo da outra criatura. E diante das circunstâncias do seu tempo, do materialismo que graçava e do seu conflito, ante uma mãe excessivamente religiosa, fanática, e ele, um sonhador, que desejava liberdade, espaço para voar, ele diz: o que eu lamento na criatura humana é que tudo é belo. Em a natureza tudo é belo, até o ser humano tocar. Toda vez que o ser humano toca em algo, ele polui. Aliás, a palavra exata é outra. Ele prostitui. Porque assim o faz em razão do seu estado de degenerescência. Ele não é capaz de tornar mais bela uma fantasia, de tornar mais agradável uma exposição, porque lá dentro dele existem painéis de tristeza, de melancolia, de pessimismo, de mágoa. E ele tem que colocar um toque da sua presença imatura. A tradição costuma dizer que devemos evitar as pessoas comprometidas com o mal, porque quando alguém cai na lama, mesmo quem está fora não está livre dos salpicos da imundícia. Então, se nós convivemos com pessoas assinaladas,
pelos detritos, pela decomposição. Mais cedo ou mais tarde, provavelmente, iremos receber alguma exteriorização, algum detrito, sim, algum respingo. E, por fim, nos acostumamos. Aquilo que hoje rechaçamos, dentro de algum tempo, como na moda, impõe-se e nós estamos à frente dos seus defensores. Continuava o diálogo com o benfeitor. E ele me disse que Deus, na sua inefável misericórdia, no seu amor de Pai, estava enviando à Terra missionários para a linha de frente. Conhecendo o que ia suceder em nosso planeta neste ano de 2020, de 30 anos para cá, ele já havia providenciado que mulheres e homens abnegados, estoicos, reencarnassem na Terra abraçando a medicina, as doutrinas da medicina, as doutrinas da saúde, para estarem em condições de atender o planeta e os seus homens e mulheres quando chegasse o grande testemunho. Grande testemunho, porque a vida nos deu tudo. A inteligência nos proporciona tudo. A aplicação depende do nosso livre-arbítrio, equivale dizer do estágio da nossa evolução. E então era natural que naquela correria do desmando para o prazer, para o encharcamento na vulgaridade, iríamos tombar no caos. Foi exatamente o que aconteceu. É muito provável que a Covid-19 esteja na Terra desde há muito, mas nós éramos resistentes a ela pelos valores morais. Até que, trabalhada em laboratório ou não, chegou o momento de sermos testados em nossos princípios éticos e em nossas resistências de Superman. E foi constatado que não éramos, que não somos tão fortes como Miss América e os grandes vultos que salvam a Terra nas telas cinematográficas. Então vieram esses seres apostolares que iam dar a sua pela nossa vida. Permita-me um parênteses. Algumas estatísticas asseveram que no Brasil já morreram mais de 500 médicos vitimados pela pandemia. Bem poucos de nós temos nos lembrados desses heróis, desses verdadeiros heróis, e pegamos o título de herói para as pessoas que se tipificam pela vileza moral, pela pequenez de sentido, pela vulgaridade que caracteriza a maioria da sociedade. Mas esses homens e mulheres que aí estão lutando para que se aplique tal ou qual remédio, que não é do interesse do poder econômico deste fabricante ou daquele político, e enquanto morrem por causa dos interesses financeiros das minorias, que também vão morrer, mais cedo ou mais tarde. Deus mandou essas mulheres notáveis, esses homens de valor, que vivem exaustos, com as marcas da máscara na face e a compaixão dos lábios,
e dando ao Brasil este natural score, o país onde está acontecendo o maior número de curas. Portanto, glória à pátria do Evangelho. Coração do mundo, mas onde também há promiscuidade e desrespeito, está fazendo que a morte alcance a casa dos milhares, dos 4 dígitos, por negligência, por cinismo, por desrespeito. Então Deus manda que esses homens e mulheres, missionários e voluntários, nos venham advertir para que em breve ela fique nas páginas da história como a peste negra, como a peste amarela, ou como a peste espanhola, a terrível gripe que em 1918 e em 1919 ameaçaram destruir o mundo. Então nós estamos num momento muito especial. E Emmanuel Filomeno de Miranda disse-me: nós, os Espíritos do Senhor, descemos à terra como a legião para amparar os nossos irmãos, para diminuir-lhes as dores, balbuciar-lhes aos ouvidos canções de esperança e preces de misericórdia. Descemos à terra em uma verdadeira multidão para poder diminuir os efeitos danosos da pandemia, principalmente nos bairros muito populosos e sem nenhuma defesa, sem qualquer recurso para poder evitar o contágio por causa da quantidade de vidas. E gostaríamos nós, os Espíritos, que nos comunicamos através do Senhor, oferecer uma mensagem para que se possa ver como é fácil gozar de saúde, como é fácil poder amar, como é fácil ajudar e como é fácil viver depois da morte na glória da imortalidade. Desfrutar as bênçãos de Deus que Ele promete aos seus eleitos, àqueles que se dedicam à ação de benemerência, de caridade e de amor. Desejo convidá-lo para escrever um livro, no qual abordaremos o tema sem nos envolvermos na parte científica, que pertence naturalmente aos especialistas terrestres, mas oferecer uma visão que contribua para que também eles encontrem o fio de Ariadne do labirinto da mitologia grega e mais facilmente consigam a vitória sobre o monstro. Mas também gostaríamos de aproveitar o momento para explicar o porquê. Porque o nosso planeta está transitando de uma fase primária para uma fase melhor. Recordemos-nos do Pithecanthropus erectus, passando para o Homo sapiens, da fase da pedra lascada para a pedra polida. Observemos essas evoluções históricas da baixa, da média, da alta Idade Média, das suas superstições, da ignorância religiosa do Papa, que condenou os gatos à morte porque eles eram portadores de Satanás, e decretou a caça aos gatos no mundo. E eles quase foram exterminados, o que deu motivo, de alguma forma, à peste, porque as pulgas multiplicaram-se nos ratos
que já não tinham como elemento natural do equilíbrio terrestre os gatos para devorá-los. Então, nós vamos fazer a abordagem deste momento de transição, quando a dor desaparecerá da terra, quando o amor transformar pântano em jardim, e quando fizer de desertos imensos gloriosos pomares. E no dia 23 de maio, ele me apareceu com outras entidades que trabalham em benefício de todos nós e começou a psicografar. Ele falou que todos estavam no mundo espiritual, na região que ele habita, quando se escutou um clarim. Mas um clarim semelhante àquele que no ano de 1939 ecoou em nosso lar, anunciando o começo da Segunda Guerra Mundial e a tragédia que se abatia sobre a Terra. Este clarim anunciava um grande sofrimento para o planeta terrestre. Reuniram-se as entidades venerandas das imensas comunidades e começaram a discutir e a estabelecer programa de urgência para nos atender a nós, os filhos de Deus, no momento do vendaval. E ele começa a descrever quando esses espíritos que se santificaram no amor descem às furnas do sofrimento humano, aos umbrais e regiões purgatoriais, para dali retirar aqueles que estão no desespero, na angústia, que estão consumidos pelas culpas, e vai escrevendo capítulo a capítulo. Nesse período, eu me encontrava com várias hérnias de disco, o organismo debilitado. E ele dizia, a oração é o recurso valioso. A sessão mediúnica é a academia para a ginástica da alma. A prece é o veículo de comunicação com Deus. E fomos trabalhando. Uma dificuldade aqui, outra aí. E a generosidade dele sorrindo e apresentando a grandeza do mundo transcendente que a nossa imaginação sequer pode conceber. E mais ou menos no mês de julho, ele me disse, quando eu me tive que submeter a uma cirurgia muito delicada, nós iremos terminar o trabalho. As criaturas nos merecem todo o carinho, todo o socorro. Não esqueça das boas palavras. Procure banir do seu vocabulário qualquer palavra pessimista, negativa, de vibração torpe ou de constituição degenerativa. A vida precisa do adubo da verdade. E fomos psicografando. Então, agora no mês de dezembro, ele me disse, é o nosso presente, de nós, os espíritos amigos, que elaboramos na mansão do caminho, para as criaturas humanas que nos ajudam, que se ajudam e que ajudam a todos. É o nosso presente de fim de ano. E em um dia e uma noite, ele terminou 2 capítulos e deu ao livro, no rumo, tão delicadamente, do mundo de regeneração. Aqui está. Prometeu que lançaríamos hoje. E ei-lo aqui,
sendo muito procurado na Amazon e na pré-venda. A partir de amanhã, naturalmente. Os que fizeram a pré-venda já vão ficar na expectativa, porque logo no ano novo, nos primeiros dias, dia 10, etc., estaremos enviando pelo correio a obra que nos vai mostrar como se transfere o mundo de provas, de dores, de angústia para o mundo de regeneração. E como as regiões do mal, nas quais se obsiam aqueles que são ainda primários, descem às regiões dolorosas para aprender a amar, a crescer e atingir a plenitude. Neste último dia do ano de 2020, que nos foi tão útil, em nome dos companheiros de mediunidade, os companheiros anônimos, simples, fiéis, que trabalham para melhorar a psicosfera terrestre, que se dedicam nas casas espíritas, nos seus lares, em toda parte, a oração que agiganta o mundo, nós oferecemos esta mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, para que nós, essa ponte entre o mundo propínquo e Deus longínquo, a fim de trazê-lo para mais perto de nós, ou nós nos aproximarmos mais dele, e termos a certeza de que nunca estamos a sós, de podermos fazer silêncio, ao invés de algazarra, de farra, nesses dias graves, para escutar a voz de Deus, para dialogar com Deus, para escutar a sinfonia inacabada do Sermão da Montanha, convidando-nos à prática da fraternidade, à prática da solidariedade. Seja nosso convidado. E a partir de agora, vamos fazer o Natal permanente do amor e o Ano Novo da caridade. Cada dia, com a sua experiência, é um dia novo, é o Ano Novo. Amanhã, tê-lo-emos numa faceta do calendário. Mas daqui a um ano, tê-lo-emos também despedindo-se do calendário. Para você, amigo, confrade, pessoa gentil, que nos honra com a sua presença, nossa profunda gratidão. Felicidade no ano que vai começar. Paz no coração. Com saúde e bênçãos para um mundo melhor. Pela atenção. Muito obrigado. Chegamos ao clímax, e a pandemia, a crise moral, as obsessões, tudo isso foi o pano de fundo para essa grande virada espiritual. E agora, a regeneração se revela diante de nós, comandada por legiões de luz que não descansam até ver o amor triunfar. A mensagem é simples e poderosa: o futuro se constrói hoje, com atitudes de fé, solidariedade e coragem. Você tem a semente dessa era dentro de si. O planeta se regenerará não por acaso, mas pela soma de corações despertos, corações como o seu. Seja agente dessa virada, e ame mais, perdoe mais, reflita sobre suas escolhas e acenda a luz que carregamos no peito. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar. Deixe nos comentários o que tocou seu coração, tua história pode inspirar outros a seguir esse caminho de renovação. Se inscreva e siga com a gente nessa jornada espiritual rumo à luz.